1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Todos os amados irmãos acharam? Encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. E Pedro diz à igreja: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos faça compreender essas coisas profundas de Deus. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, como é bom, meu Deus, nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz, nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor disse que o Espírito viria para nos guiar a toda a verdade. Nós somos pessoas absolutamente privilegiadas, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos tem guiado a toda a verdade. Aqui não há doutrinas de homens, aqui não há heresias destruidoras, aqui nós não ouvimos ensinos de demônios, aqui nesta igreja não há tradições mentirosas, porque aqui o Teu Espírito Santo é que detém o controle de tudo. É o Teu Espírito que nos faz conhecer toda a verdade. E nós queremos, Senhor, nessa noite, crescer um pouco mais no conhecimento de Deus. Queremos subir um degrauzinho a mais na escada do conhecimento sagrado. Então fala a cada homem, a cada mulher, que com mãos de misericórdia o Senhor trouxe a esse santuário nessa noite. Fala através do Teu servo, fala através do Teu humilde pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus bendito, o soberano dos reis da terra. E que tudo que for falado aqui nessa noite, meu Deus, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória, e que seja para o amadurecimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo que crê diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs amadas, você lembra que quarta-feira à noite nós vimos aqui na igreja, quando eu preguei, que existe muitos sofrimentos que acabam advindo a vida dos homens por causa dos homens transgredirem os mandamentos de Deus. Você lembra que eu mostrei aqui que às vezes Deus exerce juízo, Deus exerce disciplina sobre nações inteiras. Às vezes Deus exerce a disciplina dele sobre pessoas individualmente. E eu disse, é o juízo de Deus se manifestando sobre a terra. É a disciplina, é a correção, é o açoite. Não sei se você lembra, eu mostrei em Hebreus, e vou repetir agora. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo disse à igreja: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quer dizer que toda transgressão ou desobediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus,
as diretrizes de Deus, ele está dizendo, recebe o quê? Um justo castigo. Eu mostrei também aqui, em Gálatas, vamos recordar um pouquinho, capítulo 6, versículo 7, quando o apóstolo disse, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E depois dessa mensagem de quarta-feira, algumas pessoas telefonaram para mim, telefonaram aqui para a igreja, e disseram assim, pastor, olha, eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando lutas, eu estou enfrentando sofrimentos, pastor, e eu não estou transgredindo a palavra, eu não estou em pecado, eu não estou em desobediência a Deus, pastor, eu estou vivendo uma vida reta aos olhos de Deus, eu estou vivendo uma vida de temor, olha, eu estou sempre nos cultos da igreja, eu estou sempre sendo fiel nos dízimos, eu sou generoso nas ofertas, sabe, eu procuro viver uma vida de santidade, uma vida de agiasmo. Então, como é que eu vou entender o sofrimento via minha vida? Bom, é o que eu vou falar aqui nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos amados, que existe um tipo de sofrimento que Deus permite que venha sobre a vida dos seus filhos, mas que aquele sofrimento não é consequência do pecado. Olha, é muito importante entender isso. Existem sofrimentos que Deus permite que aconteçam na minha vida, que aconteçam na tua vida, com o objetivo de nos fazer amadurecer na fé, com o objetivo de tornar a nossa vida espiritual uma vida espiritual madura. Então não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com desobediência, não tem nada a ver por estar transgredindo a palavra. A pessoa não está em pecado, a pessoa não está desobedecendo a Deus, mas mesmo assim, de repente, ela se vê atingida, sabe, por aflições, ela se vê atingida por tribulações, por situações que provocam sofrimentos na vida, que provocam angústia, que provocam dores. Ora, qual é o objetivo desse tipo de sofrimento? Qual é o objetivo desse tipo de aflição que Deus permite? Bom, existem vários objetivos, eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas antes, eu quero que você volte lá em 1 de Pedro, para que você entenda que isso é uma coisa absolutamente normal na vida do cristão. Então volte lá, 1 de Pedro capítulo 1, vamos ler o versículo 3 em diante. Pedro diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a Bíblia está dizendo que nós fomos regenerados segundo a misericórdia de Deus, para que possamos tomar posse de uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança inacessível, que não vai ter fim, nunca vai se acabar. E ele diz, guardada nos céus para vós outros, para os eleitos de Deus, para aqueles que Deus predestinou para a salvação. Ora, que herança é essa aqui? A vida eterna com Deus, no novo céu e na nova terra. Agora é interessante que o Espírito de Deus fala à igreja e diz que nós somos guardados pelo poder de Deus para esta salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Então a verdade da Bíblia, meus irmãos, é que independente daquilo que nós viermos a passar nesse mundo, olha, Deus nos guarda para a salvação, independente do que você passar, independente do que você sofrer, independente de qualquer circunstância, Deus vai te guardar para a salvação. Por isso que nós temos a coragem de proclamar bem alto ao mundo, salvo uma vez, salvo para sempre. Sempre, 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 sempre. Veja que ele inicia o versículo 3 dizendo, nisso exultai. Ele disse, olha, o motivo maior da alegria de vocês, o motivo maior da exultação de vocês, o motivo maior de vocês se regozijarem, é que pelo poder de Deus,
Ele te guarda para a salvação final. Ele disse: esse é o motivo da alegria, esse é o motivo de você viver feliz, esse é o motivo de você ter motivação para viver, ter motivação para vir à igreja, ter motivação para estar presente em todos os cultos, ter motivação para ser obediente a Deus. Está aqui, ó. Você está vendo? Na sequência ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, nesta vida terrena, por um breve tempo. Olha, nós passamos nesse mundo um breve tempo. A nossa vida nessa terra é uma vida muito fugaz. Se você viver 80 anos, 90 anos, o que representa 80 anos? O que representa 90 anos diante da eternidade com Deus? Não representa nada. Ele disse: mesmo que no presente tempo, pelo breve tempo da tua existência, se necessário, você seja entristecido, você seja afligido por várias provações. Então, esta palavra aqui, provações, no texto grego original, ela significa testes. Então, um dos motivos de Deus permitir que sobrevenha sofrimentos à minha vida, sobrevenha sofrimentos à tua vida, mesmo sem nós estarmos em pecado, mesmo sem nós estarmos transgredindo a palavra, o objetivo qual é? Colocar a nossa fé em teste, fazer você exercitar a tua fé, fazer você ver como a tua fé está. Então, uma vez que você passa pelo teste, uma vez que está confirmado o valor da tua fé, a tua fé passa a ser vista como uma coisa preciosa, meu irmão, como uma coisa absolutamente preciosa. Por isso que Tiago disse: a fé sem obras é morta. Se você não exercita, se você não está sempre exercitando a fé fica estagnada, a tua fé fica atrofiada. Então você tem sempre que estar exercitando, sempre que estar exercitando. Por que é que os exércitos, de vez em quando, estão sempre fazendo treinamento, simulando guerra na selva? Porque se houver uma guerra de verdade, o cara já está acostumado, ele já tem uma noção do que seja guerra. Se não fizer, na hora que ele vê a coisa preta, está todo mundo correndo para casa. Então é isso que Deus faz. Então veja que nós somos submetidos a uma variedade de testes. Deus soberanamente, Ele manda não somente uma, mas várias provações. Pedro disse, ele disse: olha, se houver necessidade, e é Deus que decide se há necessidade, Pedro disse: por breve tempo nós seremos contristados, ficaremos tristes por várias provações. Pastor, o que significa essa expressão por breve tempo? Será que Pedro está dizendo aqui que quando a provação vier, ela deve durar somente 2 dias, 48 horas, ou então poucas semanas? Não. Pedro está dizendo aqui que os sofrimentos têm uma duração limitada, que eles não são eternos, que eles não vão durar para sempre. Ele está fazendo um contraste entre as provações que todos nós passamos nessa vida, durante o breve tempo que nós vivemos aqui nesse corpo de carne, com a alegria que todos nós vamos desfrutar quando estivermos com Deus por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Está fazendo um contraste. Ele disse: olha, é muito pouco tempo de provação, é uma coisa muito exígua, se comparar com toda a eternidade que vocês terão para se alegrar com Deus. Porque é verdade, se você comparar o tempo que você passa nesse mundo com a eternidade que você vai gozar com Deus, o tempo que nós passamos aqui é nada, absolutamente nada, é muito pequeno, é muito nada. Esse é o primeiro motivo. Bom, o segundo motivo pelo qual Deus permite que sobrevenha aflições à minha vida, à tua vida, problemas, sabe? Às vezes decepções, sabe? É nos aperfeiçoar. Isso é tremendo. Deus quer aperfeiçoar o caráter cristão na nossa vida. Você vai entender isso aqui. Abra, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 em diante. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você já pensou? O cristão tem que se gloriar nas próprias tribulações que ele enfrenta, que ele passa na vida, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você vê, as nossas aflições, os nossos sofrimentos produzem o quê? Perseverança, paciência. E ele diz, e esta paciência produz maturidade, produz um caráter que foi provado, que foi experimentado, que passou num teste. Porque uma pessoa, meu irmão, acostumada a passar por várias provações, ela tem um espírito firme, ela se torna uma pessoa forte, ela se torna uma pessoa inabalável, ela se torna uma pessoa paciente na adversidade. Pode vir a adversidade que for, ela é paciente, ela sabe que Deus está no controle, ela sabe que ela vai superar aquela dificuldade. Nada faz a pessoa desanimar. Uma pessoa madura na fé, uma pessoa que tem experiência com Deus. Então, às vezes, é absolutamente necessário que Deus permita que venham sofrimentos, que venham aflições, que venham situações que roubam um pouco da nossa paz, que nos causa transtorno, para que a gente aprenda a nos comportar de uma maneira correta, de uma maneira certa, diante das dificuldades da vida. Olha, a maioria do povo de Deus não sabe se comportar corretamente quando vem dificuldades. A maioria do povo de Deus, quando vem uma dificuldade, quando vem uma aflição, naufraga na fé, afunda. Esse é que é o grande problema. Agora observe que tudo acontece numa reação em cadeia. Interessante isso, né? A tribulação produz perseverança. Diga perseverança. E a perseverança, experiência, ou seja, um caráter provado. Olha, o verdadeiro significado dessa expressão experiência é o seguinte: é de uma pessoa que foi colocada num teste, e ela fez o teste e saiu aprovada, passou pelo teste. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que serve de exemplo para a gente, porque ele tinha um caráter provado. Deixa eu mostrar para você aqui, em Atos capítulo 14, Atos 14, versículo 21 e 22. Olha o que ele diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então ele estava dando o próprio exemplo. Paulo estava dizendo para esses irmãos aqui: olha, eu tenho experiência, eu já passei por muitos sofrimentos, Deus me deu vitória sobre todos os sofrimentos da minha vida. Eu estou hoje aqui com vocês, eu estou aqui firme e forte, eu estou aqui de cabeça erguida. É isso que ele está dizendo. Então a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Irmãos, isto aqui é um privilégio que só os eleitos de Deus desfrutam. Isso é um privilégio que nós desfrutamos. Nós sabemos que quando chegar lá na frente tudo vai ser diferente. Nós sabemos que tudo que acontece enquanto nós estamos nessa vida, enquanto nós estamos nesse corpo de carne, é absolutamente passageiro. Nós temos um Salvador que virá, nós temos um Salvador que vai pôr fim a todo o sofrimento, que vai restaurar esse mundo, que vai criar tudo novo, que vai nos libertar de toda dor, de todo sofrimento, de todos os males deste mundo. É por isso que nós temos esperança. Diga: eu tenho esperança. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz: porque para mim tenho por certo
Olha a certeza que esse homem tinha. Ele disse: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, só pode crer dessa forma quem tem esperança. Quem tem esperança de uma vida eterna com Deus. Estou certo, tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente, da nossa vida nesse mundo, enquanto nesse corpo de pecado, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, nós já vimos que um dos propósitos de Deus permitir sofrimentos na nossa vida é colocar a nossa fé em teste, para que você exercite a tua fé. É criar em você uma maturidade, é criar em você um caráter provado. Esse é um dos propósitos, né? Agora, um outro propósito de Deus é para evitar que nós sejamos soberbos, porque a soberba é uma coisa terrível. Olha, eu sou humilde para reconhecer, antes da revelação da graça de Deus, eu era muito soberbo, eu era muito prepotente, eu me julgava o rei da cocada preta. Eu achava que eu conhecia tudo, eu achava que eu era o cara que tinha mal fé, eu não aceitava conselho de ninguém. Se minha mulher falasse comigo para eu ler a Bíblia, olha, eu dava 2 socos na mesa, batia a porta, ela ia chorar dentro do quarto. Não se meta, que eu sei o que eu estou fazendo. Não se meta, porque o Espírito Santo está me dirigindo. Eu era muito intransigente, sabe? Eu não era um homem longânimo, eu não suportava, né, ofensas. Eu queria resolver tudo na força bruta. Se uma pessoa errava, olha, eu era impiedoso, viu? Eu era impiedoso. Mas eu vou dizer para você, depois da revelação da graça de Deus, Deus permitiu, desde o início, que eu passasse por tantos problemas, que eu suportasse tantos sofrimentos na nossa vida, na minha vida, que lá na frente é que eu fui entender que Deus permitiu tudo aquilo para quebrar a minha soberba, para me fazer um homem humilde, para me fazer um homem manso, para me fazer um homem compreensivo, para me fazer um bom marido, para me fazer um excelente pai, para me fazer um excelente filho, para me preparar para ser um verdadeiro pastor. Então, uma pessoa soberba é uma coisa muito ruim. Você vê que às vezes nas igrejas acontece assim: a pessoa está sentada no banco da igreja, está assistindo, aí amanhã ela é posta para desenvolver alguma coisa na igreja, ser um ministro, amanhã ela é ordenada a um diácono, uma diaconisa, e de repente, quando ela chega a diácono, já começa a mudar a postura, já começa a olhar os outros de cima para baixo, já começa a se sentir melhor do que os demais, só porque está desenvolvendo uma função na igreja. E às vezes, se chegar a ser um pastor, às vezes é uma tragédia. A pessoa muda da água para o vinho, sabe? Fica soberba, fica arrogante, sabe? Não aceita que ninguém lhe contrarie, começa a tratar as pessoas mal, começa a gritar com um, começa a gritar com o outro. Bom, então esse é um dos outros motivos que Deus faz, né? Então vamos ver Paulo falando disso. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ele diz assim: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha só, esse espinho na carne, que Paulo chama mensageiro de Satanás, foram todos os sofrimentos que esse homem aqui passou, as suas perseguições, as injúrias que ele sofreu, as calúnias, as necessidades. Ele disse: olha, tudo isso era um espinho na carne, para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações que Jesus me concedeu, para que eu não ficasse soberbo, para que eu não me julgasse melhor do que os outros, para que eu não me achasse o queridinho de Deus. Isso, então Deus permitiu. Por quê? Porque Deus queria um Paulo humilde. Deus queria um Paulo consciente de que ele era apenas e tão somente o barro na mão do oleiro.
Para quê? Para que toda a glória fosse dada somente ao Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus por isso. Um outro propósito de Deus permitir que venha o sofrimento à vida dos seus filhos é manifestar a graça divina na nossa vida. Você vai entender. Venha em Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e 30. Posso ler? Então lá vai. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Você sabe qual é o problema? É que o povo de Deus, ele está acostumado com a ideia de que a graça de Deus, ela só vai produzir coisas agradáveis na vida dele. Esse que é o grande drama. Por exemplo, olha, a graça de Deus fez com que eu cresça em Jesus, fez com que eu cresça na predestinação, na preexistência com Deus. Olha, a graça de Deus iluminou os meus olhos, para que eu cresça que Deus é soberano, para que eu cresça que o meu nome está escrito no livro da vida e jamais será apagado, para que eu cresça que o Senhor me regenerou, que Ele me imputou a eterna salvação. Ok, isso é maravilhoso que a graça de Deus faz, mas a palavra está dizendo aqui que há sofrimentos que vêm à nossa vida, que também é produto desta graça, não consequência dos nossos pecados. Está aqui, ó. Está aqui escrito: vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Quer dizer que também é uma graça padecer por Jesus. Veja que ele diz que nos foi concedida a graça, o privilégio, né, de nós sofrermos por Cristo. Olha, volte em Mateus. Vamos lá em Mateus. Capítulo 5, versículo 11 e 12. Ok? Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Fizemos um estudo maravilhoso aqui na igreja, lembra? Então diz assim, são palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados sois quando tiveres carro novo, casa com piscina, quando conseguir montar uma empresa, um negócio, quando você tiver muito dinheiro. É isso que ele... Não. Pode até acontecer. Deus pode tornar você um empresário, um comerciante. Deus pode dar condições a você financeiras acima da média. Esse é um problema de Deus. Deus faz isso soberanamente com o que Ele quer. E Ele tem lá os seus propósitos. Mas Ele está dizendo, bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai, porque se alegre, se exultem, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deixa eu mostrar para você o que aconteceu com Jesus mesmo nesse aspecto aqui. Vamos adiantar um pouquinho no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 16 em diante. Olha o que diz aqui. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam, zombando, né? Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Você está vendo? O sofrimento que Jesus passou. Agora, irmãos, tem sofrimentos que vêm pela mentira, pelas calúnias. Olha, é muito ruim a pessoa ser vítima de uma mentira. É muito ruim a pessoa ser vítima de uma calúnia. Alguém caluniar você.
Você lembra do sofrimento de José? A mulher de Potifar queria ter um caso com ele, um caso amoroso. Ele não aceitou. Ele disse: não posso fazer isso. Eu sou temente a Deus. Eu não vou fazer isso com teu marido. O teu marido confiou tudo que é dele a mim. Disse que só não confiou você. Então não posso agir dessa forma. E ele era solteiro, hein? Tinha tudo para, né? Estava lá, escravo no Egito. De repente podia dizer: sabe de uma coisa? Deixa eu me envolver com essa mulher que eu vou ter vida boa aqui. Ela é a mulher do homem. Ela vai começar a me dar muita coisa, muitos presentes, muita mordomia. Ele não aceitou. A mulher persistiu. Mulher, quando quer uma coisa, meu irmão, não é fácil não, viu? Sai de perto, viu? Quando você vê uma mulher dando em cima, corra. Mas corra não igual o Rubinho Barrichello, senão ela te pega. Corra igual o Felipe Massa, desembestado por aí afora, porque não é fácil. Então ela foi e um dia tentou agarrar José à força. E ele lutou para não... A mulher quis pegar o homem à força, hein? Que coisa, hein? Mas ele conseguiu se desvencilhar dela, mas ela ficou com a blusa dele na mão. E ele saiu sem blusa e foi embora. Ela, com raiva, porque foi rejeitada, né? Começou a gritar, chamou os guardas, chamou os outros empregados e disse: olha, esse hebreu que meu marido trouxe tentou me pegar à força. Tentou me agarrar aqui na ausência do meu marido. Olha que calúnia, hein? Como é que vai provar que não foi? Só tinha José e ela. José era um simples escravo. Você acha que o marido ia acreditar em quem? Em José ou nela? Nela. E ele acreditou nela. E aí José sai de uma situação de privilégio e vai para dentro de uma prisão. Fica 2 anos dentro de uma prisão, meu irmão. Terrível, né? Por causa de uma calúnia, viu? Abra em Mateus 26, versículo 59. Olha só. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Procurando alguém que testemunhasse falsamente. Procurando alguém que mentisse contra Jesus, para ter um motivo de o levarem à morte, de condenar Jesus à morte. Quer ver mais? Volte no capítulo 11 de Mateus, versículo 19. Mateus capítulo 11. Jesus disse assim: veio o filho do homem, que era ele, né? Que come e bebe, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você vê que coisa interessante? Como é que eles chamaram Jesus? Chamaram Jesus de cachaceiro. Ele disse: veio João Batista, vivia no deserto, comia gafanhoto, comia mel. Vocês disseram que o cara era louco, era um pirado, tinha um parafuso a menos. Veio o filho do homem, totalmente diferente, come, bebe, vai numa festa, senta no jantar, toma um copo de vinho, e aí vocês dizem que ele é um glutão, que ele é um bebedor de vinho, que ele é amigo de publicanos, de pecadores. Ora, irmãos, hoje é a mesma coisa. Se você for fiel a Deus, se você for um homem ou uma mulher temente ao Senhor, se o pastor for absolutamente fiel na pregação da palavra, olha, os inimigos de Deus, eles vão fazer exatamente isso aqui contra a tua vida, contra a minha vida. Ninguém escapa disso aqui, viu? Vão falar cobras e largadas de você, né? Você vê, quando uma pessoa abraça a graça de Deus e larga a lei, larga a iniquidade, o que é que os antigos irmãos dizem? Ih, caiu na fé. Ih, meu irmão, estou sabendo agora que está bebendo, que está fumando, que está se prostituindo, e a pessoa não está fazendo nada disso, viu? É assim que faz. Vem aqui na frente, em João capítulo 15, versículo 20. Jesus disse assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Você está vendo? Ele fala: se perseguiram a mim,
que sou o Deus bendito, que sou certo, que sou justo, que não tenho nenhum pecado, nenhum erro, também perseguirão a vocês. Isso aqui acontece na tua casa. Às vezes você é perseguido dentro da tua própria casa. Às vezes tem lá um parente incrédulo, um irmão, um filho, um marido, uma esposa, aí começa a perseguir você. Isso acontece na tua rua. Isso pode acontecer no teu local de trabalho, na sociedade de uma maneira geral, às vezes até na própria igreja. A pessoa começa a ver você uma pessoa que não quer saber de fofoca, que não quer saber de falar da vida de ninguém. Sabe, o seu negócio é chegar na igreja antes do culto, se preparar para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. Você quer servir a Deus. Tem gente, quando vê você com comportamento direito, correto, aí começa a perseguir você. Começa a criar situações contra a tua vida. Isso é impressionante, mas é verdade. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos, quer dizer que não há exceção. Se viver vida reta, se você começar a viver uma fidelidade obstinada à verdade, você será perseguido. Eu vou dizer uma coisa para você, um exemplo disso aqui. Vivo. Eu passei 15 anos na seita universal. Eu nunca fui perseguido por ninguém dentro da igreja. Era perseguido lá fora porque também não era por causa da palavra, era por causa das coisas erradas que a seita faz, né? Mas dentro, nunca. Depois que eu comecei a pregar a graça de Deus, o que eu já enfrentei de problema dentro da igreja, perseguições, mentira, calúnia, gente promovendo rebelião, gente promovendo, está aqui, ó. Todos quantos quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Deixa eu voltar aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Jesus disse assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, feliz, né? Aqueles que são perseguidos por causa da palavra, por causa do zelo que tem pela obra de Deus, por causa de viver uma vida reta. Eu lembro que uma vez, foi lá em Recife, aí veio uma pessoa falar comigo: pastor, olha, eu fazia parte de um outro ministério, eu era pastor auxiliar, e houve uma reunião, ia haver uma reunião geral de pastores, né? Um concílio que eles estavam fazendo lá. E ele disse, aí alguém disse assim: não vai chamar o pastor Carlos da Cristo é Vida? Me conhecia, eu fazia programa de rádio lá naquela época, então não se comentava outra coisa, a não ser com a Cristo é Vida. E eles, pastores, disseram: não. Ele não reza na nossa cartilha. Quer dizer que tem uma cartilha para rezar, é? Graças a Deus que não rezo. E não rezo mesmo, não. Não. Ele não reza na nossa cartilha. Então, por isso que eles perseguem. Por isso que eles não dão trégua, viu? Estão perseguidos por causa da palavra. Um exemplo disto aqui é o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, vamos voltar lá, capítulo 3, versículo 10 em diante. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito. Tu tens visto de perto a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aí quando ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer dizer que Timóteo, que era um jovem pastor, que era um discípulo de Paulo,
Ele via de perto o ensino de Paulo, o procedimento de Paulo. Ele via que o propósito do apóstolo era um somente: proclamar ao mundo o evangelho da graça de Deus. Esse Timóteo você tem visto de perto. Você tem visto a minha longanimidade. Você tem visto o zelo que eu tenho pela igreja, o amor que eu tenho pela palavra. Você tem visto a minha fé. Você tem visto o amor que eu tenho pelo Senhor Jesus Cristo. Então Timóteo via de perto o quanto esse homem era perseverante. Porque Paulo, irmãos, nunca vacilou nas horas das perseguições. Ele nunca recuou diante dos sofrimentos. E Timóteo, ele acompanhava tudo isso de perto. Ele via os sofrimentos que esse homem aqui passava. Ele diz: que variadas perseguições tenho suportado. Mas você vê que logo em seguida ele ensina a Timóteo: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Isso agora você está vendo, Timóteo? De todas Deus me livrou. Deus sempre dá o escape. Então você vê que Deus permite determinados sofrimentos na nossa vida para testar a nossa fé, para criar uma maturidade espiritual na tua vida, para evitar que você seja uma pessoa soberba, para manifestar a graça divina em teu favor. Agora, de todos esses sofrimentos, Deus te livra no final. No final, Deus vai dar livramento de todos. Amém, irmãos? Vem em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha, o povo de Deus estranha muito quando vem sofrimento, quando vem problemas, quando vem aflições. A maioria acha que não é normal um cristão sofrer. Tem gente que diz assim: não, não pode. Nós temos um Deus todo-poderoso, Jesus já carregou com as minhas dores, eu não tenho que suportar dor nenhuma, eu não tenho que suportar sofrimento. Não. Tem gente que fica frustrado, irmãos, por causa do sofrimento, fica desapontado, entra em depressão, sabe? Perde o ânimo de vir para a igreja. Aqui, ó. Então, Pedro está dizendo que esse fogo ardente tem o objetivo de provar os cristãos, porque o sofrimento, ele fortalece a vida espiritual. Eu hoje sou um homem maduro na fé, eu hoje sou um homem forte, eu hoje sou um homem preparado para enfrentar qualquer parada, porque eu passei por muitos sofrimentos. Eu aprendi sofrendo. Então, sabe, olha, nada me desanima, nada me faz recuar, nada me tira do sério, porque eu passei por isso aqui, ó. Eu vou dizer até uma coisa para você: quando uma igreja fica muito tempo sem sofrer perseguições, ela acaba se corrompendo, ela se corrompe. Na vida espiritual, individual de cada um de nós, é a mesma coisa. A pessoa começa a ter um longo período de prosperidade, de fartura, saúde perfeita, tudo correndo às mil maravilhas. Qual é a tendência natural do ser humano? Quando está tudo correndo bem na vida dele, sabe qual é a tendência? É ele começar a relaxar com as coisas de Deus. Começa a relaxar com a vida espiritual. A pessoa começa a confiar em si mesma, ela começa a confiar no seu talento, ela começa a confiar na sua capacidade humana, na sua inteligência. Você está compreendendo? Então, ela começa a se esquecer de tudo aquilo que ela tem, de tudo aquilo que ela construiu, de que tudo aquilo que ela conquistou foi por exclusiva graça de Deus. Se esquece. Acha que foi por ela mesma. Então, é nessa hora, e para não acontecer isto, que Deus de vez em quando permite que venha sofrimentos,
para fazer a gente acordar, para fazer a gente despertar, para fazer a gente nunca sair da realidade espiritual. Nunca. Você está compreendendo? Eu já disse aqui, depois que houve aquele atentado terrorista lá em Nova York, aquele fatídico 11 de setembro, quando os terroristas destruíram as duas torres gêmeas, o World Trade Center, lançaram um avião sobre o Pentágono. Olha, depois daquele atentado, a frequência às igrejas americanas, as igrejas evangélicas, aumentou em mais de 100%. Quer dizer que tinha um monte de gente que estava afastado da igreja, achava que não era necessário ficar nos cultos, já ia de vez em quando. Depois daquilo, o medo, ai Jesus, e se esses homens resolvem acabar com o país, bomba atômica, guerra química, começa a mandar essas coisas terríveis, ai vamos correr para Deus. Olha, aumentou em 100% a frequência das igrejas. Quer dizer que muita gente despertou, muita gente acordou. Você está compreendendo? Então, meus irmãos, quem sabe nós tenhamos aqui nessa noite pessoas que estão experimentando esse fogo ardente. De repente, as coisas começam a dar errado, de repente, vem dívidas, de repente surge um fracasso qualquer, de repente alguma coisa que gera uma angústia na alma, e tudo isto Deus está permitindo para o teu próprio bem, para fazer você uma pessoa madura, para fazer você uma pessoa mais temente a Deus, mais dependente de Deus, para fazer você uma pessoa preparada para enfrentar qualquer luta que venha nessa vida. Você está compreendendo? Esse é o objetivo. Então, entenda isso. Por isso que a palavra diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vê a revelação da graça, puxa vida, eu vinha de um sistema religioso onde eu vivia uma vida de rei. Eu morava nas melhores mansões. Eu morei em São Paulo, na mansão do ex-governador de São Paulo, José Maria Marins. Sabe? Eu tinha os melhores automóveis. Dinheiro não era problema. Era só assinar o cheque, só passar o cartão de crédito. Viajava, eu só viajava em primeira classe. Que absurdo, hein? Se eu fizesse uma viagem daqui para Recife, 50 minutos de voo, eu dizia, não, procura um horário que tenha primeira classe. A passagem de primeira classe é quase o dobro. Não tem necessidade disso, mas eu ia. Viu? Então não tinha limites, não se preocupava com conta de luz, pode botar ar-condicionado em todos os quartos, deixa 24 horas por dia os ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum. Se a conta vier 10 mil, paga os 10 mil, não tem problema algum. Eu estava acostumado a dizer assim, eu vou implantar uma igreja em tal lugar. Não tem ainda. Por exemplo, Natal, na época, aí fui para Natal. Aí chegava lá, ia numa televisão, dizia, eu quero colocar um programa de televisão aqui, não tem horário. Não tem horário? Não, tudo ocupado. Eu dizia, puxa. Eu digo, olha, assim de 7 às 7h30 da manhã, não tem não? Não. O que passa de 7 às 7h30? Não, tem esse programa aqui. Quanto é que paga nesse horário? O cara dizia, bom, esse horário aí paga 5 mil. Eu disse, e se eu pagar 15? E se eu pagar 15 mil? O cara dizia, como? Eu pago 15 mil por esse horário desse cara aí. Peraí, o senhor pode dar... Vamos aqui para a sala. Traz um cafezinho para o homem aqui, mate gelado, suco, fruta. Eu já saía dali com o programa no ar. Pode começar amanhã. E eu dizia, tá vendo como Deus me honra? Tá vendo como eu tenho fé? Que fé, coisa nenhuma. Era o poder do dinheiro, meu irmão. Não era fé. Então, quando vê a revelação da graça, olha, no início, assim que veio a revelação, olha, eu passei por momentos terríveis. Terríveis. Eu tive que fechar as minhas lojas, eu decidi fechar, o Espírito de Deus tocou em mim.
para eu acabar com aquilo, eu dedicar a minha vida só a Deus, só à igreja. E aí, como é que eu ia manter a minha vida? Como é que eu ia manter o padrão de vida lá em cima que eu tinha, se eu fechei as lojas, que era o que mantinha? 70% da igreja foi embora. A igreja mal conseguia se manter de pé. Sabe o que aconteceu? Cortaram a luz da minha casa. A luz eram contas altíssimas. Aí foi juntando 1, 2, 3, né? Chegou um dia e disseram, corta. E cadê dinheiro para pagar que eu não tinha? Aí tive que sair, alugar uma casinha pequenininha, de madeira, numa praia, aquelas casas pré-moldadas de madeira, né? E fui com minha família lá para dentro. Os guarda-roupas luxuosos que eu tinha, passou a ser um cabo de vassoura na parede. De uma parede para outra. É. Verdade, irmãos. Perdi o meu automóvel. Para quem todo ano em dezembro trocava o carro, hein? Só usava um ano, e às vezes nem um ano. Às vezes dizia assim, estou enjoado desse carro, sabia? Mas tem 6 meses, né? Não quero mais, não quero outro. Trocava. Meu irmão. Viu? Perdi tudo. Olha, mas Deus falava comigo e dizia, eu estou permitindo isso para preparar você, para você aprender a viver por fé que você não sabe. Para você aprender a confiar em Deus, que você não sabe o que é confiar em Deus. E eu entendia muito bem o que Deus estava dizendo. Meu pai, quando era vivo, ele chegava lá em casa e ele dizia, olha, eu não entendo. Eu no seu lugar, papai dizia assim, eu já tinha dado um tiro na cabeça. Como é que você suporta isso? Como é que você aguenta isso? E eu dizia, papai, Deus está me preparando para ser um pastor. Só que ele não entendia isso, né? Ele não entendia essa linguagem. Eu digo, tudo isso aí é por permissão de Deus. É para Deus me preparar para que eu possa ser um verdadeiro pregador do Evangelho. E hoje, meu irmão, eu dou graças a Deus por todos os sofrimentos que eu passei, todos os problemas que eu enfrentei na vida, todos, porque todos eles me fizeram ter um caráter provado. Todos eles me prepararam para enfrentar a vida. Hoje eu posso dizer, Deus me preparou para enfrentar qualquer situação adversa nessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não suportar isso, você vai ser uma pessoa frágil. Qualquer coisa vai te derrubar. Qualquer coisa vai fazer você desanimar. Sabe? Mas se você entender que Deus está permitindo o sofrimento com esse objetivo, olha, você vai ser uma pessoa forte. Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo, Deus está te forjando no fogo. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, fique de pé.